Tudo bem, pessoal? Estou aqui para comentar hoje o documentário excepcional, muito bem produzido pelo Brasil Paralelo. O Brasil é 1964, o Brasil entre armas e livros, né? Esse é o título do documentário, já foi visto aí por milhares de pessoas, foi um sucesso total. Teve o episódio que eu já comentei aqui nos outros vídeos e artigos do Cinemark que boicotou, censurou né, o documentário. E por que incomoda tanto esse documentário? Além do fato de ser muito bem produzido, interessantíssimo, ele vai em busca da verdade, sem viés ideológico. Então, este é o ponto-chave. Ele conta a história, a primeira metade do documentário, sobre o antes de 64, né, o pré-64, como chegamos em 64, por que foi necessário aquilo tudo. Né, o Brasil estava indo de uma maneira muito complicada para ser uma nova Cuba, para perder todos os seus valores morais, para ter uma lavagem cerebral muito forte. As forças de um comunismo mais agressivo estavam muito fortes aqui no Brasil. Né? Nós tivemos Jânio condecorando Che Guevara. Olha, gente, barbaridades assim dignas a la Dilma, a la Lula. Um por um, os erros, né? Eles mostram os erros, os equívocos do governo militar. Não tem tendência. Um documentário que mostra a verdade. Ah, vou proteger os militares. Ah, não, vou proteger aqui a ideologia comunista. Não. O documentário mostra o fato, ou os fatos, como eles aconteceram. Excepcional. Parabéns, Brasil Paralelo. Vou deixar as imagens aí, gente, que eu peguei no trailer do filme, tá? Só para vocês terem um gostinho aí. É trailer, posso exibir sem problema nenhum. Não estou dando spoiler nem nada. E só para vocês sentirem o gostinho, né, do filme, muito, muito bem feito, com imagens históricas, com depoimentos históricos, inclusive do Gabeira, da Vera Magalhães e de outros, não sei se devo chamar de terroristas, comunistas, guerrilheiros, eu não sei, cada um usa um adjetivo e um nome para isso, né? Muito boa gente não eram. Tem depoimentos dessas pessoas dizendo que não lutaram por democracia, como erroneamente as pessoas imaginam que ocorreu lá atrás. Pessoal, seu professor de história, não sei se mentiu para você, mas não falou toda a verdade. Isso com certeza. Tá? Isso eu posso dizer porque eu nasci em 1966, portanto, no meio dessa bagunça, eu nasci 2 anos após 64 e vocês podem imaginar, tá? Vocês podem imaginar. A minha infância, adolescência, eu vivi isso aí, tá? Eu sei o que aconteceu porque eu presenciei essa coisa toda aí. E no final do governo militar, eu estava entrando na faculdade de Direito. Né? Em 1983, saí em 1988, né? Após 5 anos de faculdade. E foi isso. Né? Que até 88 foi o ano da Constituição, Ulisses Guimarães ergueu ali nas mãos a Constituição. E o documentário mostra todo esse período, muito bacana, muito verdadeiro. E é isso aí, tá? Eu vou deixar aqui alguns trechinhos dos depoimentos você pega na internet, em qualquer lugar, né? Do Eduardo Jorge, do Gabeira, da Vera Magalhães, esse pessoal aí, onde eles confessam até honestamente, corretamente, que não lutaram por democracia, liberdade, coisa nenhuma. Lutaram por uma ditadura do proletariado. Eles queriam uma ditadura comunista. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, lá em João Pessoa, na Paraíba, por uma porta, em 1968, pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, né, do Partido Comunista Brasileiro. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos.
Nós A achávamos... democracia como um sistema ideal Não, nós éramos pela ditadura. do proletariado. Do proletariado. E nós éramos contra a ditadura militar, mas a favor éramos de a uma favor da ditadura de ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior. É isso que eles queriam, gente. Confessado por eles próprios, não sou eu que estou falando. Tá? Vou deixar aí alguns trechos deles confessando isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. O movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. A luta armada, naquele período, não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa. E é isso aí, pessoal. Tá? É isso aí, documentário sensacional, comprometido com a verdade, não adula, não passa pano em governo militar, faz críticas duríssimas, inclusive tem uma crítica duríssima do Olavo de Carvalho aos militares, dizendo que eles... É o positivismo, né, gente? Positivismo, acha que vai resolver tudo pela tecnicidade. É inclusive o nível laranja do meu livro. Quem... Leiam essa obra, gente, Consciência Turquesa, obra de minha autoria, que eu disponibilizei gratuitamente na internet. Deem uma olhada, nível laranja, tudo pela técnica. Tudo bem, é importante, obviamente, a tecnicidade, mas antes da técnica você tem que ter valores morais. A técnica não resolve tudo, você tem que ter uma base moral, uma base ética. Quem observar minha obra Consciência Turquesa percebe que a base moral vem antes da técnica. Você tem que ter a estrutura moral muito bem sedimentada. E o nível anterior é justamente aquele que quebra a ordem moral estabelecida. Ou seja, é a luta do comunismo, né, que a gente vê, inclusive agora. 64, gente, parece um filme. A gente assistiu tudo isso com as manifestações de rua, né, desde 2013 para cá. O PT fazendo aquela lambança, os comunistas fazendo aquela lambança, estão tudo preso agora. Tá? E mostram os erros do regime militar no pós-64. O 64 foi necessário para livrar o Brasil de uma ditadura comunista severíssima, duríssima. Tá? Então, os militares em 64, ok, fizeram o que tinha que ser feito, mas depois começaram a errar, começaram equívoco atrás de equívoco, né? Os atos institucionais até terminar no AI-5 e todas aquelas coisas que não faz sentido. Erraram, saíram da posição de uma espécie de poder moderador tupiniquim, um poder moderador meio manco, mas atuante, e isso é o que importa. E aí juntou o poder moderador com o governo. Então ficou, né? Ficou péssimo isso aí. Eu gostei muito do documentário primeiro, por buscar a verdade sem o viés vermelhinho, aquela tosquice dos professores de história. E conta isso. Por que chegamos nisso? Como que os comunistas dominaram todo o mainstream, a mídia, né? o ambiente cultural, as universidades, enquanto os militares focavam na tecnicidade. Abandonaram a cultura. Tá? Esse que é o negócio. E aí a esquerdaiada fez a festa. Assistam, gente. Assistam com a mente livre. É crítico, obviamente, sem perder a criticidade, mas sem o fanatismo que foi inserido na sua mente, principalmente se você for jovem. Né? Se você for jovem, aquela sementinha está em você, não se iluda.
aquela sementinha do positivismo, aquela sementinha do fanatismo ideológico, vermelhinho, né? Então assistam com critério. Os fatos estão lá no documentário e depois vocês terão as próprias opiniões. Essa é a minha opinião, tá? Sobre os fatos. Mas para você ter uma opinião, você tem que primeiro saber os fatos, a realidade como ela é. Sem passar pano, sem douração de pílula, sem nada. Os fatos como eles são. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.